Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isidro Caldas, do canal Isidro Caldas, e vou contar para vocês mais uma história do além, para vocês que gostam do além. Então, a história é a seguinte: no ano de 1992, eu fui trabalhar numa cidade a 254 quilômetros aqui de Recife, chamada Arco Verde. Uma cidade muito boa, de um clima muito bom, um clima legal. Chegando lá, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma casa para alugar. Então nós encontramos uma casa no centro da cidade. Era uma casa antiga, bem antiga, boa, primeiro andar, mas no estilo antigo. Agora o interessante é que essa casa ela não tinha vizinho do lado. Ela ficava numa bifurcação, numa ponta, né? E só tinha atrás. Alugamos a casa, eu fui morar na casa, foi morar um outro engenheiro para trabalhar comigo. Esse engenheiro era espírita, eu também sou espírita, mas frequento a igreja católica e não tenho assim uma questão em relação à religião. Eu acho que a gente só tem um Deus e é por aí. Mas me identifico muito com o trabalho de Chico Xavier e tudo, e fui muito ligado a essa questão espírita também. Sou muito ligado até hoje. Passando o tempo, eu fui abastecer o carro num posto de gasolina que tinha na frente, e o frentista, logo uma semana depois, ou pouco tempo, aí o frentista me perguntou se eu tinha coragem de morar naquela casa. Eu disse, por quê? Não, porque morreram, essa casa é muito antiga, morreram muitas pessoas aí já. Inclusive tem o último dono que morreu aí, tem uns 5 anos aí. Essa casa está para alugar há muito tempo e ninguém aluga. Aí eu disse, não tem problema não, vou morar nela aí. Já alugou, vou morar. Passado o tempo, essa casa ela tinha o primeiro andar e o teto do térreo, né, e o piso, que era o piso do primeiro andar, era todo de madeira. Então, quando você andava, a parte de cima, você ouvia as pisadas da pessoa, né, as pisadas. E isso acontecia normalmente, que eu estava lá. Então, uma noite eu estava tomando café, né, com outro engenheiro, e nós ouvimos passos lá em cima, uma pessoa andando, toque, 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 ou fazia aquela zoada de madeira, e ouvimos esses passos, porta abria, rangia, e ouvimos esses passos e ele vinha em direção à escada e vinha descendo. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu digo, eu vou lá ver quem é. Ele disse, rapaz, não vai não, eu disse, vou. Aí eu fui, saí da cozinha, onde tinha a mesa onde a gente jantava, e tinha uma porta que dava para a sala e a escada de madeira também. Eu fui para lá, quando eu cheguei lá aquilo parou. Olhei a escada, olhei para a sala, não tinha ninguém. Voltei, terminamos de comer, fomos dormir. Outra noite, passado mais algum tempo, eu fui dormir, nós fomos dormir, ele dormia no quarto da frente, no quarto principal, e eu dormia no quarto de trás, lá no final do corredor. Ele dormia só e eu dormia lá também. No outro dia, na hora do café da manhã, ele veio me contando, assim, não muito, meio assustado, mas às vezes até rindo, porque como ele era espírita, aquilo ali para ele não era estranho. Ele me contou que passou a noite sem dormir. Eu disse, mas por que, rapaz? Ah, porque tinha muita gente dentro do quarto, parecia que tinha uma festa, gente falando. E eu acordei e queria gritar para te chamar e não conseguia, travado. E eles diziam, olha, ele está com medo, vamos pegar no pé dele, vamos puxar o pé dele. Aí quando eles diziam isso, eu ficava travado, agoniado, e foi a noite toda e eu não conseguia dormir, e aquele povo falando, conversando e rindo de mim porque eu estava com medo.
E isso aí ele me contou de manhã. E ele também terminou rindo, né? Porque para ele também aquilo não era estranho, não, realmente. Aí ele disse, tá certo, vamos trabalhar, nós fomos trabalhar. Final de semana, tinha final de semana que eu não vinha para Recife, aí fiquei. Um dia eu estava sozinho tomando café, ouvi os mesmos passos novamente, descendo a escada, aquela mesma coisa. Aí eu digo, querem brincar comigo, eu vou lá na rua de novo, eu quero ver se eu encontro alguém. Fui na sala, quando chegar na sala não tinha ninguém. Subi, fui lá no primeiro andar, subi a escada, fui lá no meu quarto, voltei, fui no quarto da frente, onde dizem que disseram, o rapaz disse que morreu o último dono lá, né? Mais nada. Esse jeito tinha viajado, aí ele voltou. Mais uma vez, mais uma noite, nós fomos dormir. E no outro dia ele me relata, no outro dia não, ele foi dormir nessa noite, eu também. De repente ele chega no meu quarto, assustado, entra no quarto, abre a porta e diz, eu não vou dormir mais naquele quarto não. Eu disse, o que foi que houve agora, rapaz? Então, não é teus amigos que estão lá? Aí eles estão, não, agora, da outra vez eu só ouvi, agora eu vi, eu troquei de roupa, saí do banheiro, quando eu olhei para a cama, tinha um velho sentado na minha cama, olhando para mim. Aí eu corri, eu não aguentei não, corri, tem essa cama aí, eu vou dormir agora aqui. Aí a partir desse dia, ele ficou dormindo lá comigo, porque ele não aguentou mais dormir lá no outro quarto. Eu rezava muito, orava muito a Deus e pedia para ninguém me perturbar. E lá no meu quarto eu não via nada. E ele passou a dormir também, passou a não ver nada. Aí a gente ficou. Só que nós tínhamos um motorista chamado Neguinho. Só que o Neguinho não tinha nada de neguinho. Ele era bem branco, do cabelo amarelo. Medroso pra caramba. Aí ele ouviu a conversa da gente. Uma vez ele foi tomar café com a gente e ouviu a conversa da gente. Aí disse, Maria, doutor, Deus me livre. Mas ele era muito comilão, né? E teve um final de semana que eu viajei, nós viajamos, ficamos, a casa ficou só, e ele dormia do lado de fora. Só que ele chegou à noite, ele disse, entrou pela porta do fundo, que ele tinha a chave, estava com fome, e entrou e foi sentar lá, preparar café, pão, bolo, o que tinha para comer lá. Aí ele, quando começou a comer, estava comendo, aí ele disse, Toizinho, pelo amor de Deus, eu ouvi uns passos, toque, 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 andando em cima da madeira. Aquilo foi me assustando, mas o pior foi quando eu comecei a ouvir descendo na escada. Toque, 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 aí eu dei uma carreira, deixei a comida em cima da mesa, desapareci. Deus me livre, doutor, eu vim aqui mais à noite. Eu digo, tá bem? Ele estava tomando conta da casa. Você veio mexer sem ordem da gente, ele botou você para correr. Cuidado, não venha para cá não. Aí a gente ficou rindo, né? Rindo e ele assustado. E foi muito engraçado, porque ele disse, nunca mais eu entro aqui, nunca mais. A gente passou lá mais de um ano e nunca mais ele entrou para comer sem a gente estar lá. Ele só comia quando a gente estava lá. E a gente continuou na casa, né, até o fim, ouvia alguns passos, porta batendo e tudo, mas lá no meu quarto, quando a gente ficou lá, a gente fazia oração para ir para as almas, né, para os espíritos, para Deus tomar conta, e eles não perturbaram lá mais não, pelo menos lá no meu quarto. A gente só ouvia às vezes isso aí. Então a história de hoje é essa. Espero que tenham gostado, né? Terminei a obra e depois saí de lá e passei muitos anos sem ir lá. Fui lá depois de algum tempo, passei na frente da casa e me lembrei da história e fica marcado na vida da gente. Eu tenho muito respeito com essas coisas e por isso que eu estou contando, acho interessante e eu acredito e já vi coisa também, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima história do além para vocês. Um abraço a todos e até o próximo.